Filhos, no livro de 1 João, no capítulo 2. Versículos de 13 a 17. Todos acharam? Queria também que os irmãos façam de pé para que nós possamos dar continuidade. Vamos ler todos juntos, então, em nossa voz, de 13 a 17. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque conhecestes o marido. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, filhos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já conhecestes a mim. Não ameis o mundo, nem o que ama o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pastor, eu vou estar com uma oração para que nós possamos dar prosseguimento ao nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, nossos corações se avizinham nesta hora de um momento sagrado, um momento em que nos reunimos como povo de Deus, que nos reunimos como igreja, ao redor do nome de Jesus Cristo, e ao redor da pessoa de Cristo, para render-lhe graças, para adorá-lo na beleza de sua santidade, para exaltar seu nome acima de todo nome e para reafirmar a nossa dependência total dele para fazer qualquer coisa na vida espiritual. Sem ele nada podemos fazer. Queremos com este culto, Senhor, manifestar a nossa gratidão pelo que tu representa na vida do ser humano em qualquer idade. Particularmente, queremos esta noite destacar a tua bênção, destacar o teu interesse pelo homem na idade jovem, pelo rapaz, pela moça, na primavera da vida. Alguém disse, nosso Deus, que a juventude é o tesouro de Deus. Nós cremos nessa afirmação poética. Na verdade, é entre a juventude que o Senhor Jesus tem encontrado seus grandes amigos. É os corações jovens que têm desabrochado a flor da confiança, do compromisso e da responsabilidade. É entre homens e mulheres jovens através da história que tu tens regido o curso da existência da humanidade, o berço da civilização. Portanto, nesta noite, aqui estamos para te agradecer por 30 anos de envolvimento com a juventude do seio desta igreja. Queremos agradecer pelas gerações que passaram por aqui. Alguns permanecendo hoje como adultos, homens maduros, mulheres na plena feminilidade, na plena maturidade. Outros irmãos em outras igrejas, em outras cidades, em outros estados e até mesmo outros países. Mas esse caráter foi forjado na união de mocidade desta igreja. Quantos temos convertido aqui e dado a sua vida para Cristo? Nós te agradecemos por esses irmãos que passaram e tornaram possível esse trabalho. Nós te agradecemos pela geração do presente, os irmãos que estão na liderança, pelos seus liderados, no afã cotidiano, no afã constante de se aprimorar na vida espiritual. Nós te suplicamos que esta noite seja uma noite de consagração. Nós te suplicamos que esta noite seja uma noite de transformação espiritual.
uma noite de comprometimento, e se for o caso, uma noite de convicção. Que seja uma noite em que a tua palavra trabalhe o nosso homem interior. E que todos nós possamos, ao terminar este culto, sair daqui na consciência de que Deus nos falou, o que nos falou e o que precisamos fazer. Rogamos que, Senhor, tomes em tuas mãos estas vidas preciosas que tem pela frente ainda um período muito longo para servir, para viver, para trabalhar. Rogamos por esta geração que tem que enfrentar o mundo adverso, tem que enfrentar a heresia, tem que enfrentar o carnalismo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o curso deste mundo que é contrário à vontade de Deus. Nossa juventude precisa de nossas orações. Nossa juventude precisa do esclarecimento iluminador da palavra de Deus, a sã doutrina para discernir o bem e o mal. Homem de Deus, nas grandes e pequenas decisões, todos os moços que se encontram aqui nesta noite, que a tua bênção e a tua direção se faça sentir, para que eles acertem sempre a vontade de Deus naquilo que forem fazer. Permite que lares bem estabelecidos sejam formados sob a direção de Deus, estabelecidos sob a base sólida das Escrituras Sagradas. Nas vidas profissionais, nos trabalhos estudantis, enfim, quer seja na necessidade imediata da sobrevivência, quer seja em outros planos mais elevados, em toda esta juventude, dependa de Cristo para o que for fazer. É o que queremos nesta noite de pedir. Nossos corações estejam abertos para receber a direção que vem de tua palavra. Abençoa cada parte desse culto, aperfeiçoando o nosso louvor, aperfeiçoando nossa oração, aperfeiçoando nossa obediência. Divinando também, Senhor, abençoar o pregador desta noite, o pastor Doutor Barbosa, que seja intérprete fiel daquilo que tu queres que ouçamos nesta noite. E mais do que isso, pedimos com o coração inclinado a obedecer. Nada vale sermos ouvintes desatentos. Nada vale, Senhor, ouvir a palavra e não praticá-la. Nós queremos depender de tua bênção e de tua ajuda dentro do nosso coração, para que não sejamos ouvintes excessivos, mas praticantes da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos para sempre. Amém. Boa noite a todos. Me faltando agora uma parte que é para fazer no culto, a gente tem que apresentar os ingredientes.
irmãos, um resumo histórico da minha mocidade, do Ministério de Juventude desta igreja. Vamos ficar devendo isso para o 31º, não? E eu vou encarregar os líderes de começar a fazer o levantamento a partir de segunda-feira, preparando toda a programação para o ano que vem. Tem que ser melhor, cada vez será melhor. 30 anos. Uma data muito bonita, um marco significativo, 30 anos. De modo que quem estava naquela época com 18, 19, 20, 21, então 50 hoje, 51, como eu. São jovens ainda, bem jovens. E a juventude é mais do que uma concepção cronológica, é mais do que cronológica. A juventude é uma dimensão psicológica. Nossa sociedade, nós vivemos no mundo ocidental, e o mundo ocidental é influenciado por uma premissa filosófica que prestigia a juventude cronológica. De sorte que uma pessoa com 40 anos na nossa sociedade já tem muitas dificuldades, né? No mercado de trabalho, em qualquer seleção, já se encontra com sérios problemas. Mas não era assim no mundo antigo, não era assim nos tempos bíblicos, não era assim na antiguidade clássica, por isso que nas cidades-estado gregas só podiam ascender aos cargos de mando nas cidades os que completassem 60 anos. Eram os arcontes. Porque os gregos eram sábios, né? E sabiam que homens que são homens sabios, de pensamento lúcido e com grande experiência, poderiam dar uma contribuição decisiva para a preservação de uma sociedade, para orientá-la com sabedoria. No Sinédrio só poderia ser membro com 45 anos, não menos do que isso. E a palavra senil, que é uma palavra no português pejorativa, é a mesma raiz de senador, que eram os homens que decidiam realmente as questões políticas do Império Romano. De modo que a Bíblia diz que nós devemos aprender, sim, a afrontar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A contagem do tempo é só para ficar mais sábio. Não adianta passar o tempo e ficar obliterado. Hipócrates já dizia, 4 séculos antes de Cristo, que o ideal do homem é corpo são e mente sã. E por isso nós outros evitamos o vício, evitamos tudo aquilo que possa prejudicar a saúde do nosso corpo, procuramos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, para com mente sã e corpo são. Podemos servir a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância da vida, até porque o cérebro não envelhece. Então, vamos aqui hoje todos tomar um banho, digamos assim, renovador, como muito bem foi dito pela Gislene, que nós precisamos a cada dia, né? A renovação não é uma experiência única, a renovação é uma experiência constante na vida do crente, ou não será nunca. Então nós vamos hoje ouvir um homem de Deus, pastor de uma igreja local, comprometido com a causa de Deus, comprometido com a obra de Deus, particularmente com a obra batista, e é um homem de formação militar como eu. Então temos tudo em comum, temos Cristo em comum, temos a fé em comum, temos o ministério em comum, temos os valores espirituais em comum, temos em comum a nossa formação militar. Temos do militarismo, escoimando-se os maus militares, como devem ser escoimados os maus médicos, os maus advogados, os maus engenheiros, não é? Em todas as novas atividades do homem existem os falsos profissionais, os pseudo-profissionais, mas não é por eles que nós vamos julgar os bons profissionais. Então o militarismo tem homens sérios, e a formação do militarismo dá ao moço. Eu gostaria que as moças também se vistem no governo. Eu sou obrigatório para as meninas. Isso é uma bênção para vocês, viu?
Então, uma formação disciplinar que nós precisamos muito na nossa vida. Quase nada na vida fazemos sem uma férrea disciplina. Respeito às regras, respeito aos superiores, respeito aos pais, respeito aos subordinados, reconhecimento de autoridade. Senhores, não se façam isso no mundo. O mundo se torna uma pessoa nova. E eu acredito que se alguma coisa de bom isso pode transmitir, e eu fui durante 31 anos da Força Aérea Brasileira, de cujo azul, muito de orgulho, o militarismo tem essa missão. E a Bíblia reconhece isso, porque compara o homem de Deus a um soldado de Deus. Leiam lá em Efésios 6 a armadura de Deus, Paulo compara o cristão a um soldado armado. Vamos passar a palavra para o pastor Josué Barbosa, ele fará a leitura do texto da palavra de Deus, e nós estaremos todos atentos. E isso também é disciplina, nós agora deixamos de lado todas as outras preocupações e nos concentrarmos na mensagem. Vamos ouvir atentamente. Este é o momento de ouvir. Este é o momento de ouvir. E vamos nos treinar agora para ouvir o que Deus tem a nos falar. Pastor Josué Barbosa, a palavra é sua. Espero que não fique com medo de mim. Não trabalho em diadema. E diante de Deus, eu conversava com uma pessoa logo após os acontecimentos que os irmãos se lembram muito bem, e encontrando com esse homem não crente, ele me dizia: Barbosa, eu pensei em você a semana toda. Eu falei: Roberto, por quê? Você não imagina como eu pensei em você a semana toda. Por quê? Aquele caso de diadema. Eu dizia: mas e daí, Roberto? Eu falava com os meus amigos, eu falava com a minha esposa e com meus filhos o seguinte: eu não generalizo aquilo que aconteceu, porque eu tenho um amigo chamado Barbosa, e de forma alguma ele faria o que aqueles homens fizeram. Ele disse: Barbosa, você foi o meu referencial. Eu disse: obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui nessa igreja, falando a essa mocidade, aos jovens da Avanço. Quando recebi o convite, confesso aos irmãos que eu temi e tremi. Primeiramente, pela tão grande responsabilidade. Estar falando aqui nesta igreja, e também a responsabilidade de trazer aquilo que Deus gostaria que nós refletíssemos nesta noite. E estamos aqui para a única finalidade, através da palavra de Deus, mostrar o querer dele em nossas vidas. Eu agradeço pelo convite, e a minha oração é que, nessa data tão significativa desta Unijovem, 30º aniversário, eu estava com 15 anos quando foi fundada esta mocidade. E para aqueles que não sabem, eu estive aqui na organização desta igreja. Estou ficando velho. Não só eu, muito, né? Conversava com o Everaldo de fora, ele me deu um choque. Eu disse: Everaldo, e a família? Os filhos estão aqui. A velha ficou em casa. Misericórdia. Sinal que Everaldo está aqui. Nós estamos realmente já um tanto quanto passando o carro da boa esperança. Mas, como bem disse o pastor Haroldo, de forma alguma que isso vem atrapalhar, porque a mente de forma alguma envelhece. Isaías capítulo 6 é um recado que Deus pediu que eu falasse a vocês. Isaías capítulo 6, iremos ver do verso 1 ao verso 8. Isaías capítulo 6.
ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. As bases dos criminais moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gostaria de falar nesta noite sobre o jovem, sua visão e o compromisso com Deus. O jovem, sua visão e o compromisso com Deus. Um dos mais belos aspectos da vida cristã é a resistência. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. O ambiente que nos cerca pode fazer terrível pressão sobre nós, mas nós temos que resistir a essa pressão e não nos deixar corromper. Devemos manter as ideias, as palavras e a conduta absolutamente limpas. Nosso padrão de conduta deve ser Jesus Cristo, e não os homens, e muito menos os homens descrentes. Pelo texto lido, vemos que Isaías teve uma visão em 3 dimensões. Seu olhar dirigiu para o alto, aonde ele viu o Senhor. Para dentro de si, aonde ele viu a si mesmo. E para fora, onde ele viu o mundo. Sua visão tinha altura, ele viu o Senhor alto e sublime. A sua visão tinha profundidade, ele viu as profundezas do seu coração. A sua visão tinha largura, ele viu o mundo. Foi uma visão de santidade, da santidade. Foi uma visão da santidade. Oh, amados irmãos, como esta geração precisa ter uma visão de Deus em toda a sua santidade. Mas foi também uma visão da iniquidade. Quando Isaías disse: estou perdido, tenho lábios impuros. Mas foi também uma visão do desalento divino implícito nas palavras: quem há de ir por nós? Amados irmãos, gostaria de caminhar com vocês nessa direção com mais profundidade. Se não, vejamos o compromisso verdadeiro com Deus parte dessa visão tríplice que vemos em Isaías e que iremos discorrer agora sobre ela. A primeira, a visão de Deus. Isaías estava no templo, Isaías estava na igreja e ele viu a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Ele viu o Senhor. Amados irmãos, infelizmente, o povo de Deus tem perdido o conceito do seu Deus. O centro do sagrado está se esvaziando na vida de muitos. Pergunto-lhes:
instante. Quem é Deus para você? Qual é a sua visão de Deus, do seu Deus? Eu creio que precisamos ter uma visão do Deus Santo, porque Deus é essencialmente santo. Veja só o que diz o texto. Os serafins não estavam clamando: onipotente, onipotente é o Senhor. Muito menos onipresente, onipresente é o Senhor. Onisciente, onisciente é o Senhor. Mas os serafins clamavam: santo, santo, santo é o Senhor. Se tivéssemos diariamente uma visão desse Deus Santo, iríamos sentir deslumbrados diante de sua onipresença, extasiados ante a sua onipotência, silenciosos diante de sua onisciência e quebrantados diante de sua santidade. A nossa chamada para sermos o povo de Deus também está condicionada na visão que temos dele. É a visão de Deus que determina a vida. É com tristeza no coração, como pastor, eu falo isso. Muitos crentes não têm hoje em dia um referencial a seguir, nem alvos a alcançar. É que lhes falta uma visão de um Deus que é imutável, um Deus que é exigente, um Deus que é santo. Muitos cantam para Deus, só que não vivem para Deus, ou não vivem o que cantam. O coração tem pecados, mágoas, ressentimentos. Muitos pregam, ensinam sobre Deus, mas não têm intimidade, não têm visão deste Deus. Nós estamos a cantar: ó Senhor Jesus, ó Senhor Deus, entroniza-se em nós, toma conta de nossa vida. E nós saímos daqui e somos péssimos filhos, somos péssimos maridos, somos péssimos namorados, somos péssimos amigos e, consequentemente, somos cristãos problemáticos. Amados jovens, como precisamos refletir sobre esta visão do sagrado. Como precisamos refletir sobre a pessoa do nosso Deus. Ah, eu vi o Senhor. E isso deve balançar os alicerces de nossa vida. Em segundo lugar, nós vemos que Isaías teve e precisamos também ter a visão de si mesmo. Veja só o versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois eu estou perdido. Ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías contempla a santidade do Senhor e toma consciência do seu próprio pecado. Daí eu volto no ponto anterior. Se a pessoa, se o crente, não tem a verdadeira visão do sagrado, como pode ter a consciência do seu próprio pecado? Ai de mim, disse Isaías. Naquele momento ele viu a si mesmo: sou eu mesmo, Senhor. E como isso é verdade, a noção da santidade de Deus produz consciência de pecado. Saiba, amado irmão, conhecer
fatos sobre Deus é uma coisa, conhecer a pessoa dele é outra muito diferente. Será que este Deus está contente com as nossas vidas? Em cada um de nós existem três pessoas: a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos, e a que Deus sabe que somos. Eu gostaria que você, nesse instante, pudesse estar olhando para dentro de si agora. Será que não há quadros com imagens impuras pendurados nas paredes de nossa mente? Não haverá alguma impureza escondida em algum cantinho do nosso coração? Será que podemos convidar o Espírito Santo para caminhar conosco de mãos dadas pelos corredores do nosso coração? Não haverá em nós intenções ocultas, motivações secretas e quartos fechados, cheios de toda sorte de impurezas, a controlar a nossa alma? Amados irmãos, amados jovens, precisamos nos conscientizar de que quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais teremos consciência do nosso pecado. Não quero dizer que o crente é imune à tentação. Podemos tropeçar no momento, mas no outro estaremos amargando a dor do arrependimento e de culpa. Nenhuma alma em Cristo tem prazer permanente no pecado. O pecado talvez não seja abandonado com facilidade, mas precisa ser odiado com intensidade. Amá-lo é pisar na graça de Jesus. Como nós precisamos nos postrar diante de Deus, diante do nosso soberano Senhor, e termos a sinceridade de Isaías: eu estou perdido, porque eu tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, ouviram o Senhor dos exércitos. Quando há esta consciência, quando há este quebrantamento, este arrependimento, o Senhor nos limpa, nos purifica de todo pecado. Então, diz o texto: pôs para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Mas em terceiro lugar, nós precisamos também ter a visão dupla. A visão dupla. O mundo precisa de Jesus Cristo, e nós somos os seus discípulos. Por isso, nesse mundo carente de sal e luz, o Senhor nos chama para fazer diferença e sermos diferentes. S. Shalwick escreveu algo para a nossa reflexão. Ele disse: a pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida a mera emoção e sensacionalismo. A ausência da realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é pecado mortal. A nossa visão do mundo deve ser uma visão em dois ângulos distintos. O primeiro, de uma vida comprometida com Jesus. Segundo, um compromisso de levar o nome deste Jesus a ser conhecido por todos. Nós temos um exemplo bíblico claro sobre isso.
A vida de Daniel, que você tão bem conhece, constitui um significativo exemplo bíblico de alguém que influenciou e não foi influenciado pelo mundo. Ele era diferente em tudo. Ele orava quando ninguém orava. Comia o que ninguém comia. E adorava a Deus que ninguém adorava. Tanto é que se curvou a Deus quando todos adoravam o rei. Daniel não se deixou corromper nem mesmo pelos manjares palacianos. E quando a ameaça de morte bateu-lhe a porta, ele a enfrentou com fogo. Amado irmão, você está influenciando ou está sendo influenciado pelo mundo? O mundo está cansado da mediocridade religiosa. Não é difícil encontrar membros de igrejas evangélicas nas rodas de escarnecedores, nos bares, em boates, etc. E o pior de tudo, achando isso ótimo. Os cristãos que se identificam com o mundo vivem como os mundanos. Tal é a semelhança entre eles que chegam a ser confundidos. O apóstolo São Paulo usou em Efésios uma figura interessante para referir-se a esses cristãos. Ele disse que eram os que dormiam entre os mortos. Efésios 5,14. Note, meu jovem, que uma pessoa dormindo se parece muito com uma pessoa que esteja morta. Se não vejamos, o morto ignora o que está acontecendo ao seu redor. Aquele que está dormindo, adormecido, também não está atento ao que ocorre à sua volta. Durante o sono, alguém pode lhe fazer caretas, rir-se dele e ele nem se dará conta disso. Ele e o morto estão identificados em sua percepção do mundo exterior. Existem outras semelhanças. Ambos estão potencialmente indecisos. Geralmente na mesma posição, isto é, deitados, sem consciência do mundo real, improdutivos. Essa figura de Paulo é tremenda. Há muitos que se dizem cristãos, mas vivem num verdadeiro estado de alienação social, moral e espiritual. O mundo está caindo ao seu redor e ele nada vê, nada sente, nada ouve, dormindo como se estivesse morto. O morto, na figura paulina, é o perdido sem Cristo, e o dorminhoco é o cristão que se parece e se identifica com esse morto. O morto nada pode fazer enquanto não receber vida, mas aquele que está dormindo basta acordar. É por isso que Efésios 5,14 diz: você que está dormindo, acorde, levanta-se da morte, Cristo o iluminará. Na Bíblia, na versão da Bíblia da linguagem de hoje. Você que está dormindo, dominado pelo sono espiritual, precisa sair deste estado em tudo deprimente. Sai logo, pois essa posição não identifica como vivo para Deus. E você, enquanto permanecer no sono da indolência, nunca poderá testificar da vida que há em Cristo. Por isso o apóstolo disse: é hora de despertarmos do sono. Romanos capítulo 13, versículo 11. É hora de parar com essa identificação morta com os mortos deste mundo. Torno a perguntar a você, irmão, qual é a sua visão do mundo como testemunha de Jesus Cristo? Este mundo precisa de Cristo. E você o tem como Senhor e Salvador de sua vida. Por que
que não mostrar este Jesus com a sua voz, com a sua atitude, com o seu exemplo? O mundo está carente do Senhor Jesus. Eu quero concluir. Nessa hora em que vivemos, quando a média das igrejas está mais envolvida com promoções do que orações, incentiva mais a competição e esquece a consagração, e substitui a propagação do Evangelho pela autopromoção, é imperativo que tenhamos esta visão tríplice da experiência de Isaías no passado. Vamos pedir a Deus que seu penetrante olhar localize este corrupto, impuro e mal cheiroso ego, para que ele seja arrancado de nós. E como diz o apóstolo São Paulo em Romanos 6, versículo 6, e crucificado com ele, para que não mais sirvamos do pecado como escravos. Em Marcos capítulo 10, versículo 51, encontramos o seguinte texto. Perguntou-lhe ao cego Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Amados jovens, queridos irmãos, vamos nós também pedir visão a Deus. Uma visão para o alto, para dentro de nós e para fora. Assim como aconteceu com Isaías. Ao olharmos para o alto, veremos o Senhor em toda a sua santidade. Ao olharmos para dentro de nós, iremos ver-nos exatamente como somos e enxergaremos nossa necessidade de purificação, de quebrantamento, de limpeza interior. E ao olharmos para fora, veremos o mundo que está perecendo sem o conhecimento do Salvador Jesus Cristo, e está a exigir de nós ação, testemunho e compromisso com Deus. Porque não basta falar, tem compromisso. Precisamos ter um compromisso com Deus. Este compromisso vai nos projetar a um testemunho marcante de Jesus Cristo, e as pessoas vão ver em nós essa diferença. Ele quer para ele. Mas a necessidade de santificação. Santificar-se significa separar-se. É isso que Deus está exigindo de seu povo. Que o povo evangélico volte a separar-se do mundo, na maneira de viver, de agir, de reagir. Que volte a comprometer-se com o amor do Pai para a salvação de muitos. Que volte a ser moral e espiritualmente vivo, capaz de erguer a cabeça diante de um mundo que jaz no maligno. Que volte a gastar-se e a consumir-se pela causa do Senhor. Amado jovem, o futuro deste país não está nas mãos dos filósofos, dos cientistas ou dos políticos. A paz e a glória do Brasil estão nas mãos da Igreja de Cristo, se essa mostrar-se santa, como santo é o Deus que a chamou. Meu amado irmão, que possamos refletir sobre essa visão tríplice que teve Isaías no passado, mas que possa ser uma realidade em nossa vida. Porque é através dessa visão tríplice que podemos viver em alto e bom som, que temos realmente um compromisso com Deus. É isso que Ele quer. Se pudéssemos imaginar o nosso potencial, o Evangelho iria transformar o mundo completamente.
limpando todo o seu interior. Moldar o seu caráter, sua cristão, moldar a sua vida. Meu jovem, vamos deixar de oba-oba. Não vamos permitir que o diabo tenha cuidado de nós. Com esse evangelismo, com esse evangelho periférico, vazio, sem vida, sem consistência. Nós temos condições de impactar este mundo. Nós temos condições de impactar essa avançou. Basta termos um compromisso com Deus. Era isso que Deus quis que eu falasse a vocês nessa noite. Que eu vos abençoe.
nosso Deus que está nos céus, e permitiu, né, que tudo isso pudesse ter sido feito, né, todos os convidados que aqui estiveram, e a todos vocês também que honram com suas presenças. Queria agradecer ao pastor Josué que está conosco, queria agradecer ao coral aqui da Guarani, a irmã Arlete, que esteve também fazendo um solo especial conosco, ao grupo de louvor, mas dentre essas pessoas eu gostaria de agradecer a algumas irmãs que em especial estiveram trabalhando diretamente, né, no Quintil de Ouro, que nós estaremos saboreando logo mais, né, na parte social do nosso culto, né, e eu gostaria de fazer esse agradecimento. A irmã Thelma, eu, falando juntos, eu gostaria que ela ficasse em pé para poder estar recebendo uma pequena lembrança que nós preparamos, ok? A irmã Thelma, se ela está presente, a irmã Josefa, a irmã Lourdes Brandão, que não está presente, a minha mãe, a irmã Rosa, e também a irmã Rosalina, não sei se ela está. Bom, de qualquer forma, estaremos entregando essa lembrancinha amanhã, logo pela manhã, ela vai entender. Bom, também gostaria de fazer um agradecimento a duas irmãs que foram as responsáveis por esse belo painel que está aqui. Elas trabalharam intensamente aí 2 dias, desde sexta, sábado, ontem à noite, estivemos aqui, elas ainda estavam aí. Era a irmã Kézia e a irmã Linha. A irmã Linha, ela tem um talento todo especial na arte de fazer esse tipo de trabalho, né? E a irmã Kézia também esteve ajudando ela, nós gostaríamos de estar agradecendo essas duas irmãs bem especiais. E depois ninguém vai embora. Quem mais um minutinho vale a pena investir nesse tempo especial. Faça um bom investimento, comendo um bolinho, conversando, tome iniciativa, leva um bolinho para ele, leva um bolinho para ela. Então, uma boa razão para você se aproximar, entendeu? Oremos. E a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o amor insondável do Deus eterno, nosso Pai, as sublimes consolações do Espírito Santo de Deus estejam com essa juventude maravilhosa que entregou seu coração a Jesus Cristo. E, além dessa juventude, com todo o povo de Deus, das igrejas, do Brasil e do mundo, desde agora para sempre. Amém. Eu gostaria de saber se é possível um pós-lúdio. Ninguém sairá, ele vai fazer o pós-lúdio, e nós ficaremos em oração até a última nota. Aí sairemos calmamente.